Oi, meu nome é Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Bianca e ela vai falar um pouco sobre intercâmbio e Erasmus na Europa e na América do Sul e do Norte e vários lugares. Se você é novo por aqui, gosta de viagem, do dia a dia na Europa, de saber como é viver e estudar por aqui, já se inscreve no canal, ativa a notificação que é o sininho que fica aqui embaixo, deixa seu like, seu joinha pra gente saber que você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos que estão vindo estudar, que querem saber como é que faz e comenta embaixo se você conhecia esse processo. Eu tô com a minha amiga Bianca aqui, vou deixar ela se apresentar e já vou falar que a gente tá num bar. Se vocês escutarem barulho de prato, de não sei o que, é porque, né? A gente tá procurando um lugar que tenha ar-condicionado, porque aqui tá fazendo, sei lá, 200 graus. Provavelmente. Não dava pra gravar em casa, porque tá muito calor, então a gente veio pra cá e aí perdoe os barulhos. Se apresenta, Bia. Oi, gente. Esse é o primeiro vídeo da Bia, ela tá nervosa. Sim. Recebam ela bem. Meu nome é Bianca Morim, eu estudo arquitetura há alguns anos. E esse é meu terceiro intercâmbio. É isso? É isso. É isso, mas você estuda arquitetura onde? Eu estudo arquitetura na PUC do Paraná, em Curitiba. Há 3 anos eu estudo lá. Primeiro eu estudava em Maringá, mais no interior do Paraná. Eu sei que muita gente tem curiosidade de saber como é que faz intercâmbio, como é que você faz para vir, né, de mobilidade e tal, passar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, quanto tempo for a sua faculdade tiver um convênio, só que eu não vivi essa experiência, então falei, vou esperar alguém, né? Esse alguém é a Bia, que já fez vários intercâmbios, então eu vou aqui perguntar para ela o que ela fez, como é que foi o processo, como é que foi a experiência para ela, e são sempre perguntas que eu recebo e aí eu vou meio só perguntar para ela como é que foi a experiência, mas qualquer coisa vocês deixem um comentário aí embaixo e a gente vê como faz um vídeo parte 2, que a Bia ainda vai ficar aqui por um tempo. Então, Bia, como é que foi o seu primeiro intercâmbio? Então, meu primeiro intercâmbio foi pro México, foi através de uma bolsa chamada Ibero-Americano do Banco Santander e foi na cagada, né? Porque eu cheguei na faculdade já assim, tentando abraçar todas as oportunidades que me vinham. Eu achei essa inscrição assim do nada, me inscrevi e esqueci dela. Passou um tempo. Mas desculpa, tem um centro, né, que você falou, que tem toda a universidade tem um tipo centro. Nessa época eu ainda não conhecia o Centro Internacional da minha faculdade, mas sim, toda universidade tem uma secretaria internacional, porque tem vários incentivos do governo para receber intercambista e mandar intercambista, e daí você tem que procurar o coordenador da sua faculdade, dessa área, e ele vai saber te informar os programas que eles participam, as universidades que são parceiras, porque isso daí te ajuda muito a se orientar, tipo, e se preparar mais, né? Porque os meus, na maioria, foi na cagada, então se preparar é uma coisa legal, gente. E daí foi pro México, cidade do México. Pro México, É, uma coisa legal, eu sempre falo pra todo mundo que me conhece, pra abrir a mente, porque quando comecei a me interessar por esse negócio de intercâmbio, todo mundo falava, tipo, vai pra Europa. Inclusive, quando saiu a minha bolsa, chama Ibero-Americano, supostamente consente América Latina, Espanha e Portugal. Só que a minha faculdade, por exemplo, não tinha nenhum convênio nessa época com universidades aqui na Europa. Então, se eu quisesse vir pra cá, eu teria que desembolsar um pouco de dinheiro, e isso não estava nos planos naquela época. Porque você ganhou bolsa, né? Porque eu ganhei uma bolsa, isso. E dentre as faculdades que eles tinham, a opção de arquitetura, era uma no Chile e 2 no México. E daí, na época, com uns arquitetos que eu conhecia, me aconselharam ir pro México, que eu fui pra Universidade do Instituto Tecnológico de Monterrey, no estado do México, que é ali pertinho da cidade do México. E daí, quando eu falava pras pessoas que eu vou pro México, todo mundo falava, tipo, por que México? Porque você não vai pra Espanha se você quer aprender espanhol. Gente, eu fui sem expectativas e eu me surpreendi, assim, maravilhosamente. O México é, tipo, o país do meu coração, assim, sério. E quanto tempo você ficou lá? Quanto tempo era a bolsa? Era um semestre, mas, na verdade, eu morei lá 4 meses e meio, né? Porque é só o tempo letivo mesmo. E a bolsa contempla, tipo, eles pagam sua passagem? Essa bolsa, em específico, que tem várias faculdades, inclusive, do Brasil. E vários tipos de bolsa diferentes também. Tem, O Banco Santander, ele tem vários programas ligados à universidade, então isso é uma coisa muito legal de procurar. Esse, no caso, na minha época... Ela fala como se fosse, assim, lá em 1987. Foi em 2014, gente. 5 anos só. Opa, isso já denuncia a minha faculdade, mas tudo bem. Eles me davam uma quantia em dinheiro, em reais, no caso. Tipo, a bolsa é em euros, mas eles me transferiram em reais. E daí essa quantia eu tinha que administrar. Eu com meu pai, a gente comprou a passagem, pagou o seguro, a gente meio que administrou ali pra dar pra eu viver os 4 meses. Eles dão tudo de uma vez, o dinheiro tudo de uma vez. Sim, cabe a você administrar. Entendi. Isso. Mas tudo pra comprar, tipo, passagem, viver e tudo mais? Sim. Eita.
Eu aprendi a fazer um pouco de malabarismo, porque na verdade não é uma quantia assim muito grande essa bolsa, né? Mas dá pra fazer, gente. Eu consegui, então vocês também conseguem. Não, viver fora é um eterno tira daqui e põe ali, né? Se a gente tá acostumado a ser estudante no Brasil, a gente consegue viver em outro país também, porque no final muda a moeda, mas a gente continua sendo sempre contando as moedas pra Xerox, pra não sei o quê. Nossa, então a gente consegue. E daí o meu segundo intercâmbio, que daí já foi pela PUC Paraná, eu fui pra Assunção, no Paraguai, que também foi uma outra coisa, assim, muito legal. Todo mundo falava, nossa, Assunção, aqui do lado, Paraguai. As pessoas têm uma loucura com a Europa, né? Porque assim, quando você fala qualquer outra coisa que não seja a Europa, mas por quê? Sim, exatamente. Ou tipo Estados Unidos também, né? Se você for pra América, que seja do Norte, né? Ou Europa. Nenhuma outra América serve a não ser do Norte ou Europa. Meu, a gente é latino também e a gente julga os nossos irmãos, entendeu? Tipo, não tem noção. A gente é incentivado na rivalidade, né? Eu acho que começa porque a gente não fala a mesma língua, tipo, né? No caso nós, Brasil, e eles que falam espanhol. E ainda mais que eu moro no Paraná, então a gente faz ali divisa com o Paraguai e tem a região da fronteira mesmo. A galera que mora ali acha que o Paraguai se resume àquelas cidades ali fronteiriças, entendeu? Mas não tem nada a ver. Assunção foi uma outra coisa. Assunção. E aí nessa você teve bolsa da universidade? Nessa eu tive bolsa da CAPES. Ah, tá, da CAPES. Então aí ainda existem bolsas da CAPES, gente. Procurem, existem. Nesse momento, em 2019, ainda existe, né? Sim, exatamente. Nós sabemos o que vai acontecer depois. Você fez a mesma coisa, né? Procurou lá a parte da internacionalização, palavra grande. E daí você procurou e eles te falaram quais intercâmbios tinham disponíveis? Na verdade, eu sempre fui atrás. Não é que eu fui atrás deles perguntar, oi, tem intercâmbio. Não, eu sempre vou lá, tipo, bolsa de intercâmbio, programa de... Gente, Google é vida. Google, gente, olha, escutem a Bianca, porque as coisas que eu recebo aqui não é má vontade de responder, mas tem muita coisa que as pessoas perguntam que uma simples pesquisa no Google, ao invés de me perguntar, porque às vezes eu não vou saber, o Google sempre sabe, né? Sim. Tipo, quando eu vim pra cá, tudo que eu soube foi através do Google e a única coisa que eu não soube que foi através do Google foi como é que fazia assessoria, que já falei, inclusive, todo dia eu recebo essa pergunta. A assessoria que eu fiz o meu processo fechou, não existe mais. Todos os dias eu recebo essa pergunta, que era em Brasília, não existe mais, né? Já deixando claro aqui. Então agora quem quiser vir pra Itália, eu não sei como faz, porque eu só fiz o processo uma vez, mas assim, tudo eu fiz pelo Google, tipo, joguei lá. Você quer estudar onde a gente estuda aqui, que é Ferrara. Então você coloca Universidade de Ferrara. Como é que fala em universidade em italiano? Bota no Google Tradutor, Università degli Studi di Ferrara. Aí você bota, eu quero fazer direito. Aí como é que faz direito em italiano? Coloca no Google Tradutor. É muito fácil de achar. Vida, Google é vida, gente. Eles não estão aí à toa, né? Então tipo, ajuda muito se a gente for atrás e pesquisar, porque às vezes as pessoas não vão saber, mas o Google sempre sabe. Esse lance, querendo ou não, eu acho que o ponto inicial é você ter um pouquinho de proatividade, né? Porque o intercâmbio não vai cair do céu, não vai cair na sua cabeça, tipo, poderia fazer intercâmbio. A gente não tá nem falando da questão financeira aqui, né? Porque assim, a gente sabe que várias pessoas não têm oportunidade, que o dinheiro é um obstáculo, a gente não é doido de falar que não é, mas como a Bianca veio com bolsa nos outros dois, então você precisa procurar se existem essas bolsas. Eu não sei onde é que você estuda, entendeu? Então, tipo, você pode procurar na secretaria da sua faculdade, mas o Google sempre te informa se tem, que é como a Bianca faz, né? Exatamente. Mais uma vez, tipo, no Google, você pode procurar, eu não sei direitinho, mas eu sei que tem programas, até europeus mesmo, que eles têm bolsas pra você ir lá se inscrever e se você passar, eles te dão a bolsa. Que é o Erasmus, é o famoso Erasmus aqui, né? Não sei. Eu acho que é, porque aqui na Europa, intercâmbio se chama sempre Erasmus. E aí cada universidade tem o seu Erasmus. A nossa universidade tem o Erasmus. Aí eu não sei o nome porque eu nunca fiz, mas eu já vi que, tipo, direto eu recebo e-mail da coordenação pra todos os alunos que querem, essa é uma né? outra dica, ler e-mails da faculdade, gente. Porque assim, na nossa faculdade aqui, eu não sei no Brasil, eu não me lembro muito de receber muitos e-mails, mas na minha faculdade aqui da Itália, todos os dias eu recebo pelo menos 10 e-mails, porque a coordenadora do meu curso, ela tá aí pra isso, ela só escreve, oportunidade de trabalho e tal, quando você se formar, faz uma feira de não sei o que, tem intercâmbio. Aí você tem que olhar tudo no site da faculdade, porque vai ter no site da faculdade, tem muita informação, né? Sim. Quando eu fui pro Paraguai, também foi um pouco em casualidade, de última hora, eu achei um papel lá na faculdade que tava escrito, resolvi me inscrever de última hora, e eu até não estava muito confiante de passar, porque também tem isso, cada faculdade, além dela ter os seus programas internos, os seus convênios, eles têm também o seu próprio método de seleção. Então, por exemplo,
exemplo, na primeira faculdade, a seleção era basicamente nota, presença, participação, não sei como eles analisavam isso, mas estava lá a participação. E eles tinham também um prêmio de melhores alunos, que eles analisavam isso também nos inscritos. E já agora na PUC, pro Paraguai, eu tive que participar de uma entrevista e tive que fazer minha inscrição, mandar uma carta e... o que mais? E a questão de falar, porque são lugares que falam espanhol. Você falava espanhol? Não falava espanhol. Quando eu fui pro México, eu não sabia falar espanhol, até foi um outro tabu que eu quebrei, porque no ensino médio a gente cresce tipo, tem que falar inglês, espanhol, que feio espanhol. E gente, não, é muito legal falar espanhol. Eu gosto de falar espanhol. Eu falo espanhol, tipo, deu uma esquecidinha, né? Porque morando aqui é muito parecido, sim. Espanhol e italiano, mas eu consigo falar. No seu caso, você aprendeu porque você teve que ir pro México, sim. né? Na verdade, eu aprendi lá, né? Porque quando eu recebi a bolsa pra ir pro México, eu ainda não tava acreditando naquilo, porque, gente, foi muito do acaso, assim, muito do nada. E daí, o brasileiro que deixa pra última hora, né? Não, porque eles ainda vão... nem sei se vai dar certo. Daí deu certo. Mas eu nem sei se eles vão me aceitar, tem que esperar a carta de aceite. Chegou a carta de aceite. Quando chegou a carta de aceite, que daí eu tinha que comprar passagem, tinha que comprar seguro, aí a água bateu na bunda, eu falei, ops, tenho que aprender, agora é a hora. Daí, nessa época, graças a Deus, ainda tive a ajuda de um professor do SESI, que ele me deu umas apostilas, me deu uma força pra estudar, mas mesmo assim eu usei Duolingo e bomespanhol.com. Vou deixar aqui embaixo pra quem quer aprender. Na maioria das vezes a gente consegue aprender uma língua, se não for, igual eu tava falando, se não for alemão, russo ou, sei lá, chinês, você consegue, porque são línguas latinas, né? São línguas que são parecidas com as nossas. Eu aprendi italiano aqui, na tora. Tipo, cheguei, a aula era italiana. Sair da zona de conforto. E esse foi um ponto muito crucial do meu intercâmbio do México. Porque eu fui com uma amiga brasileira. No começo eu tava muito incomodada com o idioma, porque eu tinha ela ali falando português comigo todo momento, então foi assim, o começo foi muito tranquilo, mas acabou que era mais eu e ela. Daí, por desavenças do destino, ela acabou tendo que voltar pro Brasil. E daí eu me vi, tipo, sem ninguém brasileiro e falei, agora é o momento que eu tenho que fazer amigos, ou eu tenho que fazer amigos. E meu espanhol deslanchou, porque daí eu era obrigada a falar o espanhol 24 horas por dia. E foi muita diferença. Meu espanhol evoluiu, assim, sem comparação. Eu tinha estudado um pouquinho, né, no Brasil, por conta. Mas basicamente você estudou 2 meses. 2 meses. E assim, não era que, tipo, gente, tava fazendo cursinho de espanhol intensivo, não. Só nas horas vagas. Tipo, eu vou jogar um pouquinho de Duolingo. Vou fazer uma liçãozinha aqui. Mas tava seguindo a minha vida normal. E daí, quando eu cheguei no aeroporto do México, que a dona da casa que eu aluguei o quarto foi me buscar, que ela falou, tipo, olá, como estás? E eu... Tudo bem. Ok, agora, oi. E ela tentando conversar comigo no carro e eu, tipo... Não saía nada. Não, ainda mais que nessa época eu ainda tinha muito mais vergonha, então foi terrível no começo, mas aí depois saiu. E daí, quando eu fui pro Paraguai, também eles não pediam comprovação de idioma, tanto que lá daí eu conheci brasileiras que moravam comigo que elas também não falavam espanhol, que elas chegaram lá sem saber falar espanhol e foram aprendendo lá também com o passar do tempo, e é isso. Essa questão da língua, as pessoas sempre me perguntam como é que eu aprendi, né? Eu tô falando, a gente aprendeu tipo na tora, mas eu sei que é muito confortável a gente ter vários amigos brasileiros e tudo mais, mas se você só tiver amigo brasileiro, você não vai aprender, porque você vai se sentir muito bem ali no seu grupo de brasileiro. Não tem necessidade de você falar outra língua no seu grupo de amigos que falam a mesma língua que você. Então, se você quiser aprender uma outra língua, eu não tô dizendo que é pra você se isolar e nunca ter amigo brasileiro, mas você vai ter em algum momento que deixar os seus amigos de lado. Fazer outros amigos. Fazer outras amizades com pessoas que falem o idioma. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui, eu sabia falar espanhol e eu não falava nada de italiano, e aí eu fui procurar casa e falar com as pessoas assim. Eu escrevia no papel, botava no Google, escrevia no papel e ficava assim, memorizando o que eu tinha que falar pra perguntar nos quartos. Vou fazer depois um vídeo sobre como procurar casa também, que as pessoas me pedem muito, né? Vou fazer esse vídeo. E aí, tipo, eu não sabia como falar. Tipo, quando eu ligava pra pessoa, tchau, como está? Bem robô mesmo, né? Meia hora pra sair uma frase, daí a pessoa, tá bom, vem aqui que eu vou te receber pra você olhar o quarto. Aí eu chegava pra olhar o quarto, que a pessoa me mostrava, esse aqui é a sala, não sei o que, e eu... Não tinha uma palavra pra dizer, tipo, gostei, não gostei, ficava só assim, Daí quando eu achei a minha casa que eu morava, tipo, o menino falava espanhol. Eu falei, meu Deus, alguém que fala espanhol, graças a Deus, porque eu falava espanhol, né? Só que aí, quando eu comecei a falar italiano, o meu espanhol sumiu, e eu só morei com italianos. O meu italiano foi muito mais rápido, porque eu só morei com italianos ou com pessoas que falavam italiano. Senão você vai ficar só falando portunhol, ou portuliano, ou qualquer coisa assim.
mas gente não mistura idioma. os 3 idiomas. Nossa, minha cabeça. Quando eu cheguei aqui, tipo, a minha cabeça, eu não falava nem português direito, pra falar a verdade, porque meu cérebro tava tão concentrado em falar o italiano que quando eu falava português, eu ficava assim, que palavra é essa, gente? Tipo, eu gaguejava o tempo inteiro quando eu comecei, quando eu mudei pra cá. Então, enfim, mas com o tempo você se acostuma, né? Sim. A gente não morre porque tá pensando muito rápido. E agora o terceiro intercâmbio que você tá fazendo é esse aqui em Ferrara. Me conta como é que foi. Então, esse daqui já é o mais diferente de todos, pra começar pela modalidade, porque ele não é um intercâmbio tradicional igual os outros que eu tinha feito, que eu sempre morei um semestre, né? Eu morei 4 meses no México, depois 4 meses no Paraguai. Esse aqui é a Doppelaurea, né? Esse é Doppelaurea, ou que em português dupla é diplomação. Dupla diplomação. Descobri que agora tem várias faculdades que oferecem isso, e daí você também tem que se informar, dependendo da sua faculdade, muda o tempo, muda a faculdade que eles têm convênio, e é sempre a mesma história. Mas, em resumo, a PUC Paraná de Curitiba tinha um acordo com a Universidade de Ferrara, é um acordo bilateral, então a universidade daqui mandava alunos para a PUC e a PUC mandava alunos para cá. Se supõe que a gente é a última turma que vai vir para cá, mas não sei, gente, se informem. Eu estudo aqui 1 ano e meio, no meu caso, de arquitetura. Poderia estudar 2, mas não quero, obrigada. Já chego. 1 ano e meio aqui em Ferrara, volto pro Brasil, daí faço o meu TCC com um orientador italiano, um orientador brasileiro, e no final eu tenho um título italiano e um título brasileiro, por isso que é dupla diplomação. E daí você pode trabalhar aqui e trabalhar lá. Posso trabalhar aqui e posso trabalhar no Brasil. Mas para trabalhar aqui, o que você precisa fazer? Tipo, fechou aqui, já então, pode procurar trabalho, projeto? Terei o meu título italiano. A única coisa é que, por exemplo, aqui na Itália, para você exercer a profissão de arquiteto, assinar projetos, você tem que fazer uma prova de estado, tipo a OAB no Brasil. Então, se eu quiser comandar projetos aqui, construção, assinar meu nome, eu teria que fazer esse exame, que é outra loucura que eu... É complicado? Sim. Eu não sei muito bem detalhes, mas é bem puxadinho. Mas eu posso vir aqui trabalhar para um outro arquiteto, trabalhar num escritório. Se eu não me engano, acaba facilitando um pouco a questão de processo de mestrado, se você deve fazer para cá. Também serve para você fazer mestrado em outras partes, tipo, não só do Brasil, mas do mundo, né? Tipo, aqui na Europa você pode fazer um mestrado, sei lá, o que quiser, na Alemanha, na Espanha. Porque daí eu tenho um título europeu, né? E aí esse você vai fazer durante 1 ano e meio, e esse não tem bolsa. Esse não tem bolsa, gente. Meus paizinhos estão lá me financiando. Então foi tipo uma coisa que vocês... Isso foi uma coisa então que vocês, tipo, a família pensou junto, que daí, tipo, eu queria fazer esse, aí a gente tem que economizar aqui, ali, tipo, pensar direitinho. No meu caso, foi, de novo, né, meio assim, no impulso, porque não... Eu conheço, por exemplo, tem um amigo que ele, desde sempre soube que ele queria fazer intercâmbio, então ele já foi guardando o seu dinheirinho, tanto que ele tá aqui agora, ele tá viajando pra todos os lados, né. No meu caso, eu não tenho esse planejamento, né, muito bom. Então, quando eu decidi que eu queria competir, fazer o processo seletivo, não é que meus pais tinham, tipo, uma poupança, vamos esperar quando você for fazer uma coisa assim. Quiser. Até porque a gente é em 3, né? Então não rola isso. Um dos lados positivos é que eu já morava sozinha, então o dinheiro que eles investiam pra me manter lá em Curitiba, eles direcionaram pra cá. Mas aqui é um pouquinho difícil, né? Porque daí é em euros. Porque tem que fazer a conversão. Agora, nesse momento, é o quê? Uns 4,60. Um euro é uns 4,50, né? 4,60 mais ou menos. Então, de fato, se você vem do Brasil pra cá e não tem condições, sem ter uma bolsa, eu acho que é bastante complicado. Sempre me perguntam isso. Precisa ser rico pra fazer intercâmbio? Não. Eu acho que não. Particularmente, acho que não. Mas não dá pra dizer que você pode sair com uma mão na frente e outra atrás e vai dar tudo certo, porque não dá. Porque mudar de país exige planejamento. E planejamento, basicamente, é dinheiro, se você não for rico, né? Sim. Se você for rico, você pode sair daí hoje e amanhã você vem pra cá e tá tudo certo. Mas, assim, quando você não tem dinheiro, tudo tem que ser minimamente pensado pra que você não passe necessidade, porque se você passar necessidade aqui, é necessidade em outra língua e em outra moeda. Então, né, tem que ser tudo muito bem coordenado na sua família. Se a sua família tiver a condição de te mandar pra cá, ou se você estiver juntando o seu próprio dinheiro, tem que pensar direitinho, sabendo que aqui é muito mais caro, no sentido de que tem a conversão, mas eu acho que o custo de vida aqui é mais barato. Apesar de existir a conversão, comida é mais barato, aluguel é mais barato. A gente anda aqui na rua, eu ando de bicicleta, não ando de ônibus, né? Então tem isso que você não pega transporte, mas é a pessoa que tem que saber medir e pesar aquilo que ela tem condições de arcar. Eu sei que nem todo mundo tem essa condição, porque, né, na situação do Brasil a gente sabe como é que é. Tem. Eu sou a sonhadora utópica aqui, eu acho que tem jeito pra tudo, assim. O que não falta é história de superação em qualquer lugar que você procurar, né? Vejo gente que vende doce na faculdade pra conseguir dinheiro. Se você tem esse espírito empreendedor, tipo, vai
na frente, trabalhos online, sei lá, N coisas. Alguma solução, mas aí também não tô falando, tipo, eu sou a pessoa mais contra a meritocracia do universo. Todo mundo que me conhece sabe, tipo, eu não acredito no, basta você querer pra conseguir. Tem muitos obstáculos no meio do caminho, né? Tipo, não é só eu quero muito, e aí vem. Não é assim que funciona, porque as oportunidades no Brasil não são iguais pra todo mundo, né? Não, você vai dar uma choradinha, você vai ser ficar, difícil. Tipo, se perguntando por que você quis aquilo mesmo. Pensando bem, se planejando com o tempo, que não é uma coisa que você, tipo, a gente tá em 2019, você quer fazer no final desse ano. Se você não tem dinheiro, é preciso pensar um pouquinho mais pra frente. Planejar tudo, tintim por tintim, se você vai vender doce, que nem a Bianca falou. Então você tem que pensar quantos doces você tem que fazer pra vender, pra conseguir juntar o dinheiro. Se você, né, tipo, porque, tipo, gente, infelizmente, nem todo mundo no Brasil tem condição pra, tipo, pensei, pronto, agora eu vendo, né? Sim, voltando ao assunto. Pode ser que você esteja no primeiro ano da faculdade vendo isso agora, e ok, você ainda tem 5 anos aí pela frente. Pode ser que você esteja no 4º ano agora e falando tipo, eita, não dá mais tempo. Depois, você pode procurar uma bolsa de curso pra fazer aqui, você pode procurar um mestrado. Não só aqui, abra seus horizontes, vá pra América Latina. Sem pensar que é só Europa, né? Tem exatamente. Inclusive, gente, eu tô aqui na Itália hoje, mas a Itália não bateu o México ainda pra mim, tá? Não, mas... Gente, a Itália é uma ilusão. Eu sempre falo pra todo mundo, mas assim, essa é a minha visão. Mas eu conversando muito assim com as pessoas que eu conheço aqui, nem todo mundo é assim 100% apaixonado pela Itália. Porque a Itália é muito aquela história assim, geralmente, com as pessoas que vêm do sul, que não é o caso da Bia, que não tem família italiana, mas tem muita gente que vem pra cá e tem família italiana. Tipo aquela história que a nona conta do tempo de não sei o quê. É toda uma fantasia criada em torno da Itália, que quando você chega aqui a realidade é outra, né? Mas também não é pra desencorajar ninguém a vir. Venham e vivam as suas próprias experiências. Eu sempre falo, tipo, você quer vir? Então você vem, você vive a sua experiência e depois no final você faz o seu balanço. O meu balanço já tá feito desde que eu cheguei aqui. Não gosto, né? Se perguntarem, eu não gosto, mas enfim, tô aqui, já tô quase terminando e depois eu vou embora. As decisões têm que ser tomadas por vocês, né? Por você que tá assistindo. A gente tá aqui só dizendo o que aconteceu com a gente e a história de cada um é diferente. Então eu não posso falar pra você, não vem não, porque é ruim. Vem, depois você vê o que acontece. E o que mais? O processo da dupla foi um pouquinho mais diferente daí, no caso. Eu tive que primeiro pagar a inscrição, aí depois eu tive que fazer uma prova de italiano, que esse sim eu tive que comprovar o idioma, e daí também eu estudei por conta. Nossa, amiga, assim não dá. Você estudou por conta? Eu estudei por conta, também Google, baixei uns livros lá, assisti vídeo no YouTube, canais no YouTube, estudei assim, até inclusive no dia da prova, bateu aquele medinho assim. Mas como que é a prova? Tipo prova oral? Tipo, ele chega lá na minha faculdade foram 2 provas, uma prova oral e uma prova escrita, mais a entrevista, mas a entrevista foi em português mesmo. A prova oral, que foi a primeira inclusive, eu cheguei e você ficava numa sala com todas as pessoas que estavam competindo. Meia faculdade queria vir pra Itália, então eu cheguei e tinha muita gente, eu não esperava aquele tanto de gente, porque uma coisa que me surpreendeu pra ir pro Paraguai, a bolsa do CAPES era muito boa, então eu achei assim, nossa, vai ter muita gente que se inscreveu. E no final eu descobri que eram 5 vagas, as 5 pessoas que se inscreveram passaram. Só foram 5? Porque só tinham 5 inscritas. É uma glamorização total da Europa, né? Tipo... Sim, a bolsa pro Paraguai não era só Paraguai, 5 bolsas, uma bolsa em cada faculdade. Então era uma no Paraguai, uma no sul da Bolívia e 3 na Argentina, que a Argentina, tipo, que a gente dá um pouquinho mais de crédito, né? E mesmo assim, só 5 pessoas se inscreveram da faculdade inteira, que é bem grande, e as 5 pessoas passaram. E já em comparação pra vir pra cá, tinha, sei lá, acho que mais de 30 pessoas pra competir. E, por exemplo, a dupla eram só 5 vagas e nem sei quantos inscritos tinham pra dupla. Eu esqueci de perguntar, essa bolsa, a segunda bolsa do Paraguai, também é a mesma coisa? Eles te dão o dinheiro todo de uma vez e você tem que administrar? Não, ou é mensal? A da CAPES foi um pouquinho diferente. É muito boa, gente. CAPES, muito boa mesmo. Fica com a gente. Continua. Eles me deram um montante pra eu ir pro Paraguai, comprar as passagens. Como os meus pais moram relativamente perto, então ficava mais caro eu pegar um avião e ir pra Assunção do que meus pais me levarem. Então eu dei o dinheiro pros meus pais e eles me levaram até o Paraguai, que foi uma experiência super legal. E daí eu tinha esse dinheiro do transporte, tinha o dinheiro pro seguro-saúde, eles me deram uma quantia generosa até que sobrou um pouquinho. E é por quanto tempo? Essa foi quanto tempo? 6 meses também? Foi um semestre também.
E daí eles ainda dão uma quantia de instalação. É como se fosse o antigo Ciência Sem Fronteiras, só que uma versão menor. Então eu tinha bolsa... Transporte, alimentação. Pra cobrir transporte, pra cobrir seguro. Moradia. Moradia eu recebi da faculdade. E ainda por cima, todo mês eu recebia um cheque da faculdade pra me manter lá. Da faculdade brasileira ou faculdade paraguaia? Faculdade paraguaia. Que, como era em Guaranis, fui milionária, gente, por um semestre. Então todo semestre eu recebia, agora eu não lembro, 1 milhão ou 2 milhões de Guarani. Quanto é isso em real? R$600. Nossa, eu não sabia, fazia a menor ideia. 1 milhão, caralho. Porque eu vi seu cheque de 1 milhão, eu ia ficar muito... Nossa, eu tirei várias fotos e falei, gente, estou milionária. Mas aí convertendo era R$600. Tá, aí na terceira, que é essa aqui, tipo, muita gente concorrendo e 5 vagas só. 5 vagas. Primeiro choque, né, de realidade. Eu estudei italiano por conta, com o YouTube e tal. E cheguei no dia da prova, todo mundo ali, todo mundo conversando. Ah, porque eu já fui pra Itália não sei quantas vezes. Ah, porque eu fiz um curso intensivo de italiano na Itália. Ah, porque eu estudo no Centro Europeu. Ah, porque não sei o que, não sei o que. E eu tipo... Eu estudei no YouTube. Então, sabe o canal tal? Foi lá que eu estudei. E daí eu já tava tipo assim, Deus, tá bom, né? Se for da sua vontade vai dar certo. Deu certo. Passei a prova escrita também, fiz a entrevista e daí no final eles mandam tudo pra cá e eles têm que aceitar. A faculdade tem que aceitar você. Daí eu recebi a carta de aceite, quase não vim porque eles cancelaram o acordo, então eles não queriam nem que a gente viesse. Sério? Daí foi um mês ali de guerra entre as duas faculdades pra tentar mandar a gente. No final deu certo, então por isso que eu acho que a gente vai ser a última turma. Mas, né, não sei também, PUC, não sei de nada. Quem estudou na PUC, né, no caso do Paraná, então vocês devem tentar se informar direto lá no site. Exatamente. Já tem até um cachorro agora. Tá difícil hoje. E daí é isso, daí eu continuei estudando pra vir pra cá, pra procurar casa, que é muito tenso. Basicamente, quando você pensa em fazer o intercâmbio, né, assim, reunir as coisas que você tem que reunir, tipo, todos os documentos são traduzidos e apostilados, né, assim, só pra saber. Não. Ou é a universidade? Não? Não. É a universidade que tomou conta de tudo? Não. Quem tomou conta? Então, eu precisei pra cá só. Quando eu fui pro México e quando eu fui pra Assunção, eu não precisei traduzir nada. A única coisa que, quando eu comecei a entrar em contato com a língua, foi quando eles me pediram, por exemplo, plano de estudo. Mas mesmo assim, daí, com o tradutor ali, né, porque na época eu não falava ainda. Pra cá, que eu precisei traduzir o histórico escolar, se eu não me engano. Foi só isso. Mas mesmo assim, no grupo das meninas que vinham pra cá, tinha gente que falava italiano, então elas traduziram e me compartilharam. E daí a gente só ajeitou e mandou pra cá. Não precisava ser apostilado, sério? Nossa, então, olha, mais uma vantagem pra quem vem com intercâmbio, porque, tipo, pra mim, no caso que vim como estudante regular, tudo meu foi traduzido por tradutor juramentado, que eu vim pra estudar os 3 anos, tudo apostilado com a apostila de IA. Eu sempre falo isso, né? Mas então, quando é um processo de faculdade pra faculdade, é possível que seja diferente. Mas isso aqui foi a experiência da Bianca, né? Então, exatamente. Tipo, tem que ver a da sua faculdade o que eles pedem, né? Acho que a regra geral é que se traduza, porque aqui não se fala o mesmo idioma. Mas você precisa saber com a sua faculdade como é que eles funcionam, né? Falta quanto tempo pra você terminar? Falta um semestre agora, né? Até quando? Até fevereiro. Geralmente, a maior quantidade de bolsa, de vagas de intercâmbio, são pro segundo semestre do ano, não pro primeiro. A maior parte das viagens acontecem em agosto. Ok, gente, eu acho que era basicamente isso que a Bia tinha pra falar. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixem aqui embaixo, que eu vou encher o saco dela e ela vem aqui responder. Compartilhem com os amigos de vocês que estão querendo vir pra cá, que estão pensando em fazer intercâmbio. Abram suas mentes. Isso que eu ia falar, como a Bia falou, abram os seus horizontes, não é só Europa, né? Tem outros lugares perto da gente, porque também tem esse negócio da saudade, né? Que morar longe de casa, eu não sei como é que você lida com a saudade, tem gente que não consegue, né? Tipo, tem gente que, eu quero ficar mais perto, eu quero voltar antes. Eu acho que não é pra ser uma experiência sofrida, acho que é pra você aproveitar. E daí, se você não souber lidar com a saudade, talvez morando um pouquinho mais perto, né? Na América do Sul ou na América Latina, talvez você se adapte melhor, pode voltar mais tempo, né? Não sei. Espero que vocês tenham gostado, a Bia vem outras vezes. E aí, deixem comentários, se inscrevam no canal, deixem like, joinha pra dizer que gostaram. Passem lá pelo Padrim, que é a plataforma de apoio ao canal, apoio a partir de R$1. Eu tô com um podcast agora também, o podcast sai uma vez por semana. É meio difícil gravar agora, tipo, sexta, sábado, domingo ou segunda ele sai, né? Um desses dias aí ele sai durante a semana. Pra quem é padrinho e tem cenas exclusivas do podcast, pode ver o extra, né? Tipo, os erros que eu faço, que são muitos erros pra casa. Então, tipo, eu fico lá, tipo, tchau, gente. Então, tipo, agora vai ter vídeo de mim pagando mico, né? Se vocês quiserem ver, sejam padrinhos do canal. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Bia. Tchau. Foi bom, né? Conseguimos!